tarde, crianças! Como vocês estão? Eu tô bem. Quem lembra qual foi a historinha que nós aprendemos na semana passada com tia Rebeca? Quem lembra? Foi sobre Gideão, isso mesmo! Nós vimos o quanto que Gideão foi um juiz forte, que soube discernir a voz de Deus e quebrou todos os ídolos. Nós vimos também que muitas coisas podem ser consideradas ídolos, né? O nosso celular, o nosso tablet, o videogame. Por isso a importância de nós estarmos sempre atentos a entender e discernir a voz de Deus. Mas o que é discernir? O que é discernimento? Que palavrinha é essa tão difícil? Nós estamos aprendendo sobre isso. E vamos ver agora, no nosso baú, qual é essa palavra, qual é o versículo. Vamos lá? Vamos juntos. Tandandandã. Vou abrir. Vocês lembram que as palavras são tesouros que devem ficar guardadas no nosso coração e na nossa mente, para a gente não esquecer. E a palavrinha que nós estamos aprendendo é sobre, vamos lá, discernimento. Olha lá. Quem sabe o que é discernimento? Quem já aprendeu? Discernimento é a capacidade de compreender situações, de separar o certo e o errado. É a capacidade de avaliar as coisas com bom senso e clareza. Juízo, tino. Por isso que Gideão teve discernimento, para ouvir a voz de Deus. E o versículo que nós estamos aprendendo está lá em... Quem lembra da nossa musiquinha? Efésios 5, de 8 a 10. E diz o quê? Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Por isso vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Vamos fechar os nossos olhinhos, vamos fazer uma oração para que Jesus esteja presente hoje no nosso culto, esteja presente aí na sua casa, falando ao seu coração. Vamos lá? Fecha o olhinho, vamos orar. Papai do céu, muito obrigada por esse dia. Obrigada por nós termos a oportunidade de conhecer mais do Senhor. Nós te pedimos que o Senhor possa gerar em nós a capacidade de discernirmos o que é certo e o que é errado. Que o Senhor esteja conosco em todo esse momento de hoje e que o Senhor possa falar nos corações de cada criança que estão aí em suas casas. Fique conosco, que todas as distrações cessem e que nós possamos ficar atentos ao que o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar? Levanta do sofá, vem tia Rebeca, vem tia Belinha, vamos juntos.
Boa tarde, crianças. Como é que vocês estão? Bem, eu estou bem e estou ansiosa para ver vocês novamente perto da gente. Bem, eu já sei que vocês estão aí sentados. Deixa eu imaginar como é que vocês estão aí. Eu vou imaginar como eu quero que vocês estejam. Então, vocês estão aí preparados para ouvir a palavra de Deus. Estão com a Bíblia na mão. Quem não sabe ler ainda não tem problema, porque papai e mamãe estão com a Bíblia do lado, ou o irmão mais velho está aí para ajudar nessa leitura, e estão com os ouvidos e o coração atento para ouvir a palavra de Deus. Eu já sei que tia Dani já recapitulou com vocês, já falou para vocês novamente o significado da nossa palavra, a palavra que devemos guardar no nosso coração, pois é tesouro, que é a palavra discernimento. Nós já vimos na história da juíza Débora e na história do juiz Gideão o quanto o discernimento é algo importante para a gente conseguir enxergar a situação com clareza, para a gente conseguir entender o que Deus quer que a gente faça naquela situação. Então, hoje nós vamos continuar aprendendo com o livro de Juízes. Então, já prepara aí a Bíblia. Eu espero que todo mundo esteja, mas quem não esteja, já dá tempo de pegar a Bíblia, porque daqui a pouquinho nós vamos abrir o nosso livro da vida, que é a Bíblia. Mas antes, eu quero recapitular, eu quero relembrar com vocês algumas coisas que eu já disse no culto passado. Vocês se lembram o que é a idolatria? Quem aí se lembra o que é idolatria? Alguém lembra se é uma coisa que Deus não gosta, que Deus não quer, ou se é alguma coisa que é legal? Quem lembra? Pois é, crianças, não é idolatria, é um pecado. Mas vocês sabem o real significado da idolatria? A idolatria é tudo aquilo que a gente dá lugar, que a gente dá um lugar que não deve ter no nosso coração. Quando a gente adora imagens feitas por mãos de homens que não têm poder nenhum, que não são Deus, são deuses falsos, só existe um único e verdadeiro Deus. Então, isso é idolatria, quando a gente coloca algo acima de Deus na nossa vida. Não necessariamente é só uma coisa que a gente vê, mas algo que a gente coloca no nosso coração. E quem deve estar em primeiro lugar no nosso coração? Deus. Então, tudo que tomar o lugar de Deus na nossa vida está errado, porque Deus é único. Mas eu tenho que contar para vocês uma coisa muito triste. Vocês acreditam que novamente os israelitas caíram no pecado da idolatria? Se passaram anos e um novo contexto começou. Uma nova história apareceu. Anos se passaram, outros juízes foram levantados por Deus, mas dessa vez eles caíram novamente no pecado da idolatria. Só que dessa vez eles teriam um grande problema pela frente. Vocês sabem o que significa problema, crianças? Vocês sabem quando, por exemplo, que a Rebeca está pensando aqui aí, eu estou com um problema. O que será que eu quero dizer quando eu falo a palavra problema? Crianças, problema é toda uma situação que é difícil de resolver, que a gente não sabe como resolver, que vai ser uma situação complicada. Pois é, a idolatria do povo de Israel trouxe um grande problema para eles. Vamos descobrir quais foram esses problemas, o que foi que aconteceu com eles. Lembrando que toda vez que o povo passava por alguma situação e que clamava ao Senhor ajuda, Deus levantava um juiz. Lembra o que é que os juízes fazem? Eles ajudavam a governar o povo. Eles julgavam pequenas causas. O que acontecia? Eles tinham discernimento para guiar o povo. Então, quando o povo estava caindo no pecado, sofrendo por conta do pecado que eles estavam cometendo, Deus, com toda a sua bondade, ele levantava um novo juiz.
E, nesse contexto, existiam vários povos perto do povo de Israel que adoravam ao deuses falsos. Então, esses povos eram chamados de Baalins. Vocês sabem o que significam isso? São todas essas pessoas que adoravam a deuses falsos, a deuses que não existem, porque nós bem sabemos que só existe um único e verdadeiro Deus. Então, já peguem a Bíblia, que agora nós vamos para a Bíblia ver o que aconteceu. Que juiz será esse que o Senhor levantou agora? Como será que Deus, que é soberano, vai resolver o problema do povo de Israel? Vamos comigo. Crianças, abram a Bíblia junto comigo no livro de Juízes, capítulo 10, versículo 6. E nós vamos ler a história desse novo juiz. Mais uma vez, como eu disse a vocês, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava e serviram aos Balaíns, começaram a fazer idolatria novamente. E como os israelitas abandonaram ao Senhor, os israelitas deixaram de cultuar, de fazer culto para o único e verdadeiro Deus, para ficar, sabe com quem? Para ficar com os deuses de mentira, os deuses que não poderiam fazer nada, para ficar com o povo idólatra. Então, eles abandonaram Deus. Eles deixaram de servir a Deus, que é o único de verdade. E eles começaram a ficar com os Balaíns. E nesse contexto, eles começaram a ser oprimidos pelos amonitas. Novamente, eles começaram a sofrer as consequências do pecado. O povo que já tinha sido liberto por Deus, onde Deus já tinha salvado eles várias vezes, eles começaram a sofrer novamente e consequência dos seus pecados. Vamos voltar para a Bíblia. Como os israelitas tinham abandonado o Senhor e não prestavam mais cultos a Deus, a ira do Senhor se levantou contra Israel. E ele entregou Israel nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que naquele tempo começaram a humilhar novamente o povo de Israel. Durante 18 anos, eles foram oprimidos e humilhados pelos filisteus novamente e pelos amonitas. Mas tudo isso por conta do seu pecado. Então Israel começou a sofrer mais e mais. Chegou um momento que a opressão se tornou muito forte. E os amonitas se levantaram para guerrear contra as tribos de Benjamim, de Judá e de Efraim. Quando o povo de Israel viu a opressão aumentando e viu a necessidade de uma ajuda, de um socorro, sabe o que foi que eles fizeram? O que acontecia quando o povo começava a sofrer muito por conta dos pecados deles? Eles pediram ajuda a quem? Eles pediram ajuda ao Senhor. Então, eles pediram ajuda a Deus novamente, mas dessa vez, Deus queria testar se eles estavam sendo sinceros. Deus queria ver a sinceridade do clamor, do pedido do povo. Então, Deus disse assim: eu não vou ajudar vocês. Eu já ajudei vocês no passado, em várias vezes. Vocês lembram, crianças, que Deus já tinha ajudado o povo? Então, Deus disse que não ia ajudar dessa vez. E mesmo assim, o que será que o povo de Israel pensou quando Deus falou isso? Vamos ver aqui na Bíblia. Quando Deus disse que não ia mais ajudar o povo, porque eles pecaram novamente, eles se esqueceram de Deus, os israelitas tomaram uma decisão muito importante. Vamos ler? Está aqui no versículo 15 do capítulo 10 de Juízes. Os israelitas, porém, disseram ao Senhor: nós pecamos, e faça, Senhor, conosco o que o Senhor achar melhor. Mas a gente te pede, nos livra desse mal. Então, os israelitas desfizeram
todos, destruíram todas as imagens dos deuses falsos, dos deuses de mentira. E eles começaram a adorar novamente ao único e verdadeiro Deus. Os israelitas fizeram o que eles deveriam fazer sempre, o que nós devemos fazer sempre: adorar o único Deus, ao único Senhor, dar o lugar mais alto das nossas vidas a Deus, que pertence a Ele. Então, os israelitas começaram a adorar novamente a Deus. E Deus, com sua infinita misericórdia, ajudou novamente. Depois que eles jogaram todos os deuses de mentira fora. E começaram a adorar a Deus. Então, surgiu um outro problema. Os israelitas precisavam de um líder, um comandante, precisava de um novo juiz para comandar o povo. Só que eles não tinham. Quem será? E eles pensaram, como é que nós vamos guerrear sem o comandante? Nós precisamos. Então é aí que Deus levanta o juiz que iremos falar hoje. A Bíblia diz que ele é um guerreiro valente. Vocês sabem de quem eu estou falando? Eu estou falando de Jefté. Deus levantou Jefté para ser o comandante, o juiz de Israel. Só que eu vou contar a história de Jefté para vocês. A história dele é um pouquinho triste. Na verdade, é bastante triste. Então, eu quero que vocês venham aqui comigo e prestem muita atenção. Porque eu quero fazer uma pergunta para vocês depois que eu contar a história de Jefté, tá? Jefté, ele era filho de uma mulher que não fazia coisas que agradavam a Deus. As pessoas não respeitavam essa mulher porque ela fazia coisas muito erradas. Então, o pai de Jefté, Gileade, ele tinha uma esposa, mas aí ele teve filho com a mãe de Jefté. Então, a esposa de Gileade e os irmãos de Jefté, os filhos de Gileade, da esposa verdadeira de Gileade, quando cresceram, eles expulsaram Jefté da sua casa, para Jefté não herdar, não ficar com herança nenhuma do pai dele, porque eles não queriam um irmão que era de outra mulher, que era de uma coisa errada que o pai deles tinham feito. Só que, crianças, Jefté não tinha culpa, né? O erro foi dos pais dele. Então, imagina aí, Jefté, de repente, tem que sair, tem que fugir da sua própria casa, porque os irmãos não queriam mais Jefté. Então, Jefté foi embora e ele teve que ir para outro lugar. Ele foi buscar abrigo em Tobi. E aí, quando Jefté chegou lá, pessoas erradas, ladrões, se aproximaram de Jefté e começaram a seguir Jefté. Começaram a andar com Jefté. Então, a gente já consegue perceber que Jefté realmente ele era valente, porque ele não tinha medo dessas pessoas. E também que Jefté tinha uma facilidade de liderar, porque quando ele chegou em Tobi, ele já liderou essas pessoas. Então, lembra que eu disse que os amonitas começaram a oprimir mais e mais e mais o povo de Israel? Sabe o que aconteceu com o pessoal que tinha expulsado Jefté de casa? Esse pessoal se lembrou que Jefté era forte, que Jefté era valente, um guerreiro valente. Então, sabe o que a família de Jefté fez? Foram buscar Jefté lá em Tobi. Foram buscar Jefté para Jefté ajudar. Crianças, prestem bem atenção. Olha só o que aconteceu. Primeiro, a família de Jefté abandonou Jefté. Virou as costas para ele, não estavam mais nem aí para Jefté. Mas agora, quando elas precisavam de Jefté, elas queriam ir atrás de Jefté. Sabe, crianças, às vezes nós somos como a família de Jefté. Às vezes, nós só buscamos a Deus quando nós precisamos dele. Sendo que a gente precisa reconhecer, ter o discernimento para reconhecer que nós precisamos de Deus todos os dias da nossa vida. Sabe por que tia Rebeca está aqui em pé, conseguindo respirar? Porque Deus permite.
Não é só quando eu tenho um problema que eu preciso buscar a Deus, eu preciso estar com Deus em todo momento. Pensem só, se vocês estiverem aí na casa de vocês e o papai e a mamãe de vocês não ficassem perto de vocês e só procurassem vocês quando precisassem de algo, como é que vocês iriam se sentir? Imagina como Jefté se sentiu, com a família, com o povo só indo atrás dele quando precisava de algo. Imaginem como isso é pior quando isso acontece com Deus. Quando nós não buscamos a Deus diariamente, quando nós não damos a Deus o primeiro lugar em nossos corações, porque é dele. Tudo que a gente faz é porque Ele nos dá força para fazer. Então, o Senhor que cuida de nós. Então, nós não podemos ser como a família de Jefté. Nós devemos procurar a Deus todos os dias, independente se a gente está com algum problema, se a gente tem alguma coisa muito séria, muito difícil para resolver. Nós devemos procurar a Deus diariamente. Se Ele é o nosso Senhor, se Ele é o nosso Salvador, nós temos que estar nele o tempo inteiro. Guardem isso no coração, crianças. Não vamos sempre nos lembrar da família de Jefté para não fazer isso, certo? Então, Deus deu discernimento a Jefté. Então, quando ele levantou Jefté, ele deu discernimento a ele. Então, sabe o que aconteceu? A família foi lá buscar Jefté para comandar essa situação. Então, Jefté se lembrou do que eles tinham feito. Peraí, primeiro vocês me abandonaram. Primeiro vocês me viraram as costas. Mas agora vocês querem saber de mim? Agora vocês querem me levar para guerrear contra os amonitas? E eles disseram que sim, que eles queriam isso. Então, Jefté pensou assim: tudo bem, eu vou, mas eu vou com uma condição. Qual será a condição que ele impôs, hein? Qual será a condição que ele levantou para poder ir lá comandar o povo? Ele falou assim, que ele iria guerrear contra os amonitas e que se o Senhor, Jefté já começou a usar o discernimento que Deus deu a ele, porque olha o que ele falou. Ele disse, se o Senhor entregar os amonitas nas mãos dele, ele queria comandar Israel. Então, ele já teve o discernimento para entender que se ele ganhasse, aquilo ali não era por ele, mas sim Deus que permitiu. Então, ele foi enfrentar os amonitas. Mas antes de iniciar uma batalha, Deus deu discernimento a Jefté para ele agir com paz. Então, ele enviou mensageiros, ele chamou uns homens e enviou mensageiros ao rei Amon para dizer, para tentar entender o porquê ele queria guerrear, porque o rei estava fazendo tanto mal ao país de Israel. Então, ele tentou enviar esses mensageiros, mas será que o rei Amon, o rei lá dos amonitas, das pessoas que cometiam o pecado da idolatria, serviam um Deus de mentira, será que ele quis ouvir o recado de Jefté? O que é que vocês acham? Pois é, ele não quis ouvir. Jefté tentou e Jefté não conseguiu com que eles ouvissem. Por mais que Jefté tenha usado o discernimento de Deus para tentar fazer as coisas de uma maneira amigável, na paz, o rei Amon, ele não tinha paz, ele não conhecia a Deus. Então, ele realmente insistiu na guerra. Mal sabia ele que Deus é quem é o juiz, Deus é quem comanda todas as coisas. O rei Amon não tinha conhecimento de Deus, então ele não tinha como saber que o que Deus manda acontece. E então, Jefté foi lá e foi tomado por Deus. Deus, o Espírito de Deus habitou em Jefté nesse momento. Então, o rei Amon, ele insistiu na guerra. Então, Jefté disse assim, tudo bem, mas olhe, quem vai julgar essa situação é o justo juiz. Vocês sabem quem é o justo juiz? O juiz que nunca erra. É Deus, crianças. Deus é o justo juiz. Deus nunca erra. Deus sempre age da maneira correta. E aí, Jefté teve mais uma vez o discernimento para conseguir enxergar que quem iria julgar aquela situação era Deus. E então,
quando isso aconteceu, o rei Amon não quis saber de paz de jeito nenhum, por mais que Jefté tenha tentado. Então, o Espírito de Deus tomou conta da vida de Jefté. Jefté foi usado por Deus e conseguiu vencer o exército dos amonitas. Ele conseguiu derrotar aquele povo que só trazia opressão, que só trazia maldade para os israelitas. E então, Jefté conseguiu cumprir tudo aquilo que ele tinha dito, que se Deus entregasse os amonitas nas mãos dele, ele iria ser o juiz, ele iria comandar o povo, e ele comandou por mais 6 anos até que chegasse o dia da morte dele. Mas o que é que a gente aprende com isso, crianças? Nós aprendemos tantas coisas com essa história que está aqui, ó, disponível na Bíblia para a gente ler, para a gente aprender, para a gente conhecer mais do nosso Deus. Por isso é tão importante estar sempre com ela na mão e guardar no nosso coração. Nós podemos aprender que mesmo quando o povo pecava, mas se arrependia, o Senhor, por misericórdia, não é porque a gente merece, não. Porque a gente não merece, e o povo não merecia, porque o povo caiu de novo num pecado que Deus condena, que Deus odeia. Mas Deus agiu com misericórdia com eles. Deus levantou um juiz, Deus levantou um guerreiro para ajudar eles. A gente também consegue enxergar que mesmo Jefté tendo nascido num lar destruído, num lar onde a família dele virou as costas para ele, nós conseguimos ver que Deus conseguiu dar discernimento a ele, mesmo no momento que ele fazia coisas erradas, porque assim como nós, ele errava. Só quem não erra é Deus. Deus nunca erra. Mas aí, nos momentos em que Deus chamava Jefté, ele tinha discernimento para entender que se ele ganhasse aquela batalha era porque Deus permitiu, que se ele conseguisse enfrentar os inimigos é porque o Senhor permitiu, e que tudo que acontecesse ali, quem iria julgar era Deus, o justo juiz. Nós temos que olhar para o nosso coração e pensar, o que é que será que eu faço quando eu estou com um problema? Quando vocês, crianças, estão com um problema, seja lá ele qual for, o que é que vocês fazem? Vocês acham que vão conseguir resolver sozinhos e que tem força suficiente para isso? Ou vocês acham que Deus resolve todas as coisas e que da maneira que Ele quiser resolver vai ser o melhor para a sua vida? Porque é isso que a gente deve aprender e guardar no coração. Que Deus é quem resolve as coisas. Que quando Deus julga a situação, Ele é um juiz justo para nos dar discernimento e conseguir resolver o problema da melhor forma. Jefté começou tentando resolver esse problema de uma maneira de paz, agradável. E foi Deus que deu esse discernimento a Jefté. Então, tudo que a gente faz na nossa vida, crianças, deve ser para Deus, deve ser pensando, eu estou fazendo o melhor para Deus. Deus está em primeiro lugar na minha vida. Eu estou que nem um povo que tinha outros deuses de mentira no coração e não estou dando o espaço que Deus merece, que é dele, porque se eu estou viva aqui, é porque o Senhor me levanta. Se você está aí em pé, sentado, respirando, é o Senhor quem permite isso, é o Senhor quem dá a vida. Então vamos nos lembrar de Jefté, para aprender a ter discernimento quando Deus falar aos nossos corações. E também vamos lembrar da família de Jefté, para a gente não procurar Deus somente quando a gente precisa, porque a gente não precisa de Deus só quando está com problema. Nós precisamos de Deus o tempo inteiro, a vida toda, tá certo? Então guardem isso no coração. Já se preparem para o próximo culto, que nós vamos esperar por vocês. Se cuidem, fiquem com Deus e que Deus abençoe muito, muito o coraçãozinho de vocês, viu? Não se esqueçam, tenham discernimento para entender tudo que Deus quer na vida de vocês. E que o primeiro lugar do nosso coração é de Deus e de mais ninguém, tá certo? Agora nós vamos fazer uma atividade maravilhosa sobre a nossa história de hoje com a tia Bela, tá certo, crianças? Um beijo bem grande para vocês, saudades! Boa tarde, crianças! Que felicidade estar com vocês aqui mais uma vez no nosso culto IBT Kids, não é mesmo? E agora
a gente vai fazer uma atividade que vai estar relacionada à historinha que a gente acabou de aprender hoje, que é a historinha de Jefté. Quero todo mundo atento, hein, para não esquecer e ficar bem, ó, gravadinho na nossa mente e no nosso coração, não é mesmo? Então, pessoal, como a gente falou das outras vezes, a atividade, ela tá lá no biolink do Instagram, do IBT Kids, certo? Papai e mamãe, ó, fiquem ligadinhos para fazer a impressão de todas as atividades, certo? Nos domingos. É só ir lá no biolink, clicar que vai estar tudo prontinho para vocês, tá certo? Então, nossa primeira atividade, ela vai ser a atividade dos menores, que a gente vai fazer o quê? A gente vai pintar o nosso Jefté aqui, ó, que tá aqui todo bonitinho. A gente vai pintar, a gente vai começar a lembrar um pouquinho sobre a história dele, não é mesmo? E aí, pessoal, gostaram dessa história dele? Mais um juiz, não é mesmo? Que o Senhor levanta para o povo de Israel, não é mesmo? E, por incrível que pareça, mais uma vez o pessoal caiu na idolatria e o Senhor levantou mais um juiz para ajudar o pessoal de Israel, não é mesmo? Gente, aqui, ó, é a roupa de Jefté pronto para o quê? Para a batalha. Jefté estava preparado para aquilo que o Senhor o chamou. Jefté fez de tudo, não foi, gente? Quem lembra? Para fazer tudo na paz, não é isso? Mas o rei do exército inimigo dos amonitas, ó, não quis dar ouvido, não foi mesmo? E insistiu na batalha. E Jefté estava pronto, viu? Ele estava preparado porque o Senhor o deu discernimento e o deu, ó, força, coragem. E ele foi lá e venceu essa batalha. Gente, para fazer essa atividade, eu estou fazendo aqui com lápis de cera, mas vocês podem fazer com tinta, pode usar um pincelzinho, pode usar a criatividade de vocês, tá certo? Pode fazer com lápis normal, pode misturar, botar uma colinha colorida, um glitter, para deixar essa espada aí bem brilhosa. Do jeito que vocês acharem que fica mais criativo, mais bonito, tá certo? E, ó, vou mostrar a vocês um que eu já fiz. Fiz um pequenininho, olha só. Esse aqui saiu, foi menor. Mas, olha, já fiz o meu aqui, ó. Já tá pronto para a batalha, todo vestido, todo com sua armadura, com a sua espada, tá vendo? E, ó, falando em espada, vamos agora aqui para a próxima atividade, que é para os maiores. Essa atividade a gente vai fazer uma coisa muito especial, gente. Vocês vão gostar, viu? Olha só, vocês receberam esse papelzinho aqui, tá certo? Vocês estão vendo que é o formato de uma espada de guerra. Então, pessoal, essa espada, a gente vai recortar ela e vai fazer um molde. Para isso, o papel que vocês imprimem geralmente é esse papelzinho normal aqui pequeno, certo? Mas tia Bela vai dar uma dica aqui para papai e mamãe e para vocês. Quem tiver cartolina em casa, quem tiver um papel mais durinho, quem tiver caixa de sapato, papelão, o que for uma opção mais durinha de papel, vocês, ó, usam ela, certo? Porque essa espada, ela tem que ficar bem durinha para a gente poder ir para a guerra, né? Olha só, pessoal, vamos ver. Eu usei esse papel aqui, tá certo? Um papelzinho cartão, que é bem já firme. Para vocês verem, ó, eu fiz ela maiorzinha, vê só. Deixa eu botar o meu já, ó, bonitinho aqui, para vocês verem. Eu já fiz ela, ó, um tamanho maior, tá vendo? Ficou legal? E essa espada é um símbolo para a gente lembrar, certo? De que o Senhor, Ele está conosco, Ele nos capacita para qualquer desafio que a gente venha enfrentar, tá certo? Como a gente falou, Jefté tentou fazer tudo, ó, na paz, mas quando foi preciso ir à guerra, ele também estava preparado. Vê só, eu peguei, fiz aqui um moldezinho desse, certo? Recortei do meu papel, que é mais durinho, e depois eu fiz mais um, fiz outro, ó,
Fiz 2. Por quê, gente? Quanto mais papéis você utilizar, mais firme vai ficar, certo? E fica mais divertido pra gente brincar, não é mesmo? Então, veja só. Não pode também ficar demais, para não machucar o irmãozinho ou o papai ou quem for brincar junto, tá certo? Ou a irmãzinha. Ó, a minha, eu já fiz aqui, juntei 2 papeizinhos, tá certo? E, ó, fica uma espada. Quem gostou da minha espada? A minha espada, eu só fiz pintar ela, tá bem simplesinha. Mas eu quero ver vocês, ó, usando a criatividade, viu, pessoal? Eu quero ver uma espada colorida, eu quero ver uma espada brilhosa. Vamos usar essa criatividade. Papai e mamãe, vamos ajudar a fazer o corte, ó. Como a gente vai usar um papel mais durinho, às vezes fica mais fácil cortar com a tesoura maior ou então até mesmo com o estilete, mas só com a ajuda de um adulto, tá certo, pessoal? Se não, faz com um papelzinho menor, mais fino e corta com a tesourinha que tiver em casa mais segura, tá certo? E a gente vai fazer, ó, é fácil, fácil. Só é cortar aqui, ó, o moldezinho dela e vocês vão ter a mesma coisa que eu fiz aqui com essa daqui. E aí, gostaram? Dá pra gente brincar bastante agora com essa espada. Os menores também podem fazer, viu, gente? Porque essa aqui é muito legal, né? A gente não pode perder essa oportunidade de ter até mais um brinquedo em casa. Mas veja só, é só para lembrar que o Senhor, Ele nos capacita para qualquer desafio que aparece, não é mesmo? E essa é a atividade de hoje, pessoal. Espero que vocês gostem, que vocês se divirtam muito fazendo essa atividade e brincando com ela depois, tá certo? Vem aqui, tia Dani, para você ver. Deixa eu ver, tia Nossa Bela. atividade. Deixa eu ver. Olha só. Nossa, ficou incrível. Isso é a espada de Jefté. Sim. E essa aqui, deixa eu ver. Ah, para as crianças cortarem, né? É. Aprender. Ai, que lindo. Deixa eu ver aqui o desenho. Que legal. Tia Bela, você sabe pintar muito bem, viu? Eu não tenho esse jeito todo que você tem, não. Mas eu acho que as crianças vão fazer melhor ainda. Eu também acho. Depois eu quero ver, viu? Todos os desenhos e todas as espadas. Crianças, o nosso culto chegou ao final. Mas não fique triste. Próximo domingo, a gente se encontra de novo. Não se esqueçam a nossa palavra de hoje. Não se esqueçam a historinha que tia Rebeca contou. A importância de sabermos que, ainda que tenhamos um problema muito grande, Deus é o nosso juiz. Deus, ele resolve qualquer problema que nós podemos ou que nós teremos no futuro, né? E ainda a historinha de Jefté, nós percebemos o quanto que ele foi rejeitado pela sua família, mas que mesmo assim, Deus pegou ele, o colocou como um juiz forte, valente e guerreiro, e ele foi em nome de Deus e venceu os amonitas. Vamos orar? Fecha o olhinho, vamos agradecer a Deus por esse culto de hoje. Deus, muito obrigada. Obrigada porque nós temos a oportunidade de ouvir a Tua palavra, de aprender com o Senhor. Nós te pedimos para que o Senhor nos conceda sabedoria e discernimento. Que o Senhor possa nos ajudar a entendermos o que é certo, o que é errado. E que assim como Jefté, nós possamos confiar no Senhor. E possamos crer que o Senhor é o nosso guerreiro. O Senhor que luta por nós. É o Senhor que nos ajuda a vencermos todos os problemas. Que o Senhor permaneça conosco nessa semana e que nós possamos continuar nos alimentando todos os dias da sua palavra. É assim que nós choramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, crianças. No passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Por isso vivam como filhos da luz. No passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Por isso vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz é toda bondade, justiça e verdade, aprendendo a discernir o que é agradável ao Senhor.